Já são 15 jogos sem vencer. O Timão é ameaçado de rebaixamento. O time ficou em penúltimo lugar na classificação. Agora a preocupação não é mais com disputa de título, e sim com o rebaixamento. O ano de 2001 se revelou em mais um capítulo empolgante na história do Corinthians, um período que fez qualquer anticorintiano desejar, em meio ao fervor de suas rivalidades, não ser anticorintiano. Após a conquista do título mundial em 2000, o Corinthians enfrentava uma fase de instabilidade alternando entre técnicos interinos. A saída de Oswaldo de Oliveira marcou o início de incertezas. Além disso, a equipe perdia grandes jogadores como Vampeta, Dida e Edu, que partiram para o futebol europeu, enquanto Rincon fez sua transferência para o Santos. E em 2000, o clube ainda perderia Edilson por atritos com a torcida. Em meio a essas perdas, chegaram ao clube dois ex-jogadores palmeirenses, Rogério e Paulo Nunes. Este último, por sua vez, enfrentou uma rejeição imensa da torcida. Além disso, iria competir por uma posição com Everton, recém-promovido ao time profissional. A rejeição a Paulo Nunes era tão intensa que, em uma entrevista marcante, ele comentou que talvez um gol contra o Palmeiras fosse a chave para derreter os corações corintianos. Contudo, poucos torcedores estavam dispostos a esquecer as provocações anteriores do jogador quando atuava pelo Palmeiras, incluindo uma briga na final do Campeonato Paulista de 1999. Além das dificuldades internas, o Corinthians passou por um período em que técnicos consagrados passaram rapidamente pelo comando da equipe, como Vadão, que dirigiu o time em 21 jogos, e Candinho, que apenas em 10. Assim, o Corinthians se preparava para a temporada de 2001, sem um esquema tático definido e prenunciando um possível vexame. A jornada no Campeonato Paulista começou em 21 de janeiro sob a batuta de Dario Pereira. Semanas antes, o time havia empatado em 3-3 no Rio de Janeiro, contra o Botafogo pelo torneio Rio-São Paulo. No jogo de estreia pelo Paulista em casa, enfrentando o Rio Branco, a história se repetiu, mais um empate em 3-3. Contudo, devido ao regulamento daquele ano, a partida não poderia terminar em igualdade, e nas cobranças de pênaltis o Corinthians amargou uma derrota, estendendo sua sequência sem vitórias para 15 jogos. O cenário se agravou na partida seguinte, onde o Corinthians sucumbiu para a Ponte Preta por 3-1 em Campinas, com Washington sendo o carrasco da equipe. Na sequência, uma nova derrota veio contra o Vasco, por 1-0 no torneio Rio-São Paulo, e fazendo com que a posição de Dario Pereira começasse a balançar. Foi na partida contra a Portuguesa que a situação se tornou insustentável. A derrota por 2-1, com Paulo Nunes estreando como titular, selou o destino de Dario, que foi demitido. Em meio ao turbilhão, o Corinthians fez um movimento ousado. Após Luxemburgo deixar a seleção brasileira no término das Olimpíadas de 2000, a diretoria do clube fez o convite para seu retorno. Luxemburgo já havia conquistado o Campeonato Brasileiro em 98. Sua estreia no Paulista foi contra o Palmeiras. Naquela tarde, o Corinthians entrou em campo com Marcelinho Carioca, que enfrentava uma hostilidade crescente da torcida. No entanto, ao final do jogo, a equipe triunfou sobre o rival com o resultado de 2-1, com Luizão e Scheide garantindo a primeira vitória do time, e por pouco Paulo Nunes não faria um golaço de bicicleta que talvez mudaria sua situação perante os torcedores. Entretanto, a euforia foi efêmera. Contra a Matonense, a lanterna do campeonato, Vanderlei foi visto entrando de muletas, simbolizando também a fragilidade de uma equipe que se encontrava praticamente de pernas quebradas. Após quase 10 meses sem vencer fora de casa, o Corinthians não conseguiu evitar uma nova derrota e despencando na tabela de classificação. Ranieri abriu o placar com um golaço de falta, enquanto Luizão desperdiçava uma chance que não costumava falhar. E do outro lado, Gilson Batata ampliava o placar para a Matonense com 2 gols. No fim, Everton e Luizão descontaram para o Corinthians, que terminou em mais uma derrota por 3-2. A pressão aumentou e torcedores rivais passaram a zombar do Corinthians, chamando o time de Ultimão. A sequência de empates e derrotas continuou, incluindo um empate em 1-1 contra o São Caetano, que culminou em mais uma derrota nos pênaltis e, posteriormente, uma derrota de virada dolorosa contra o Guarani por 2-1. Assim, o Corinthians se viu à beira da queda. O campeonato daquele ano, formado por apenas 16 equipes, seria disputado na primeira fase em turno único e exigia que cada time conquistasse pontos suficientes para figurar entre os 4 primeiros e avançar para a segunda fase. No entanto, o Corinthians estava em penúltimo lugar na 7ª rodada, com apenas uma vitória e restando somente 8 jogos para serem disputados. A classificação para a próxima fase parecia uma ilusão e a sombra da segunda divisão pairava sobre o clube. O time ficou em penúltimo lugar na classificação. Agora a preocupação não é mais com disputa de título, e sim com o rebaixamento. Enquanto a Ponte Preta e o Santos, liderado por Fred Rincon, duelavam nas primeiras colocações. Mas foi a partir daqui que as coisas começaram a reverter para o Corinthians e, consequentemente, para todos que estavam torcendo para a queda da equipe. O Corinthians engatou 10 vitórias seguidas na temporada, sendo elas 7 pelo Paulista, que o tirou de penúltimo lugar para o tão inesperado 3º lugar, e uma dessas vitórias veio em confronto contra o Santos.
O Corinthians naquela tarde não esperou nem a torcida santista terminar de estender o bandeirão na arquibancada e já enfiou 1-0 com Marcelinho de pênalti. Luizão, Everton, Ricardinho e André finalizaram o placar por 5-0. O jogo ficou marcado também pelas discussões internas dos jogadores santistas, Galvão e Caio. Eu vinha reclamando a todo mundo, eu falei que fica tranquilo, é somente isso. Você deu uma cabeçada nele ou não deu? Estou falando, eu dei uma cabeçada normal. Não chega a machucar nada, longe disso. Mas ele deu uma cabeçada, acabei acertando também, dei uma dedada nele, faz parte. Torcedores não acreditavam no que estavam vendo, mas iriam se espantar ainda mais na segunda fase, quando por ironia do destino os colocou para a disputa das semifinais contra o Santos, que tinha feito a segunda melhor campanha do campeonato e jogava por 2 empates. Tudo voltava a dar certo. Gil, Luizão, Marcelinho e Everton começavam a marcar um gol atrás do outro, Ricardinho voltava a não errar passes e o Corinthians embalou surpreendentemente. No primeiro jogo no Morumbi, o Corinthians fica no empate em 1-1 com um golaço de Everton. E no jogo de volta, no dia 13 de maio de 2001, o Corinthians protagonizou uma das maiores partidas de toda a história do futebol brasileiro. O Santos precisava somente de um empate para ir às finais, e logo no início do jogo a zaga do Corinthians faz um pênalti. Dodô bate e perde. No ataque seguinte é a vez de Everton sofrer pênalti para o Corinthians. Marcelinho bate e também perde. O jogo era bastante disputado. O Santos tinha 2 jogadores muito técnicos no meio de campo, Robert e Renato, assim como o Corinthians tinha Marcelinho e Ricardinho. E após um cruzamento de Russo no lado direito aos 33 minutos e 40, Renato abriu o placar para o Santos. Tudo parecia estar desmoronando naquele momento. O Corinthians não precisava mais de um gol e sim de 2 para ir às finais. A eliminação já se tornava realidade. Mas foi somente soltar a bola. E no ataque seguinte, Marcelinho aos 34 e 50 empatou o jogo para dar fôlego ao Corinthians. No segundo tempo, o Santos conseguia segurar o Corinthians e já se acreditava na classificação para a final. Mas aos 47 e 45 do segundo tempo, Ricardinho chapa a bola para desempatar o jogo para o Corinthians ir às finais de um campeonato que jamais nenhum torcedor anticorintiano acreditaria. Na final, o Corinthians enfrentou o Botafogo de Ribeirão Preto, que tinha eliminado a Ponte Preta. No primeiro jogo, o Corinthians já tinha feito 3-0 com 2 gols de Marcelinho e um do zagueiro João Carlos. E no segundo só segurou um empate em 0-0 para se tornar campeão paulista de 2001. No fim do campeonato, o Santos tentou recorrer os resultados dos 2 jogos pelo fato de Vanderlei Luxemburgo estar orientando a equipe através do goleiro Ney e Ricardinho, ambos com um ponto eletrônico. Mas não tinha uma regra para que se pudesse ou não usar, e nesse sentido nada foi feito em relação às partidas. A partir daí o ponto eletrônico foi proibido. Um time praticamente rebaixado, levantando a taça do campeonato de 2001.